Alô galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então beleza. Aqui em notícias que circulam pelas mídias digitais aqui, PGR diz que mensagens de Delagnol não comprovariam a inocência de Lula, né? A defesa enviou um parecer aqui ao Supremo Tribunal Federal aqui, a pessoa do Procurador-Geral da República interino, o Alcides Martins, que logo que obteve tais informações, logo se manifestou contrário às provas obtidas pela Operação Spoofing. Aí você me pergunta o que é esse spoofing, né? Spoofing, né? Spoofing, né? Operação Spoofing. Segundo aqui a Wikipedia, spoofing é uma operação policial brasileira deflagrada pela Polícia Federal, deflagrada pela Polícia Brasileira, né, em julho de 2019. O objetivo é investigar as invasões às contas de Telegram e de autoridades brasileiras e de pessoas relacionadas à Operação Lava Jato. Então, a Operação Sputnik é uma operação policial brasileira, cujo objetivo é investigar a invasão de contas de Telegram de autoridades brasileiras. Então, a defesa, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a inclusão das mensagens que foram obtidas então durante essas investigações, que ela viu nas provas obtidas pela essa operação da Polícia Federal, uma oportunidade, né, de entrar em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles achou que as provas que foram obtidas por essa operação beneficiariam de alguma forma o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, né, já que os advogados têm acesso aos autos, então ele teve acesso aos autos e viu ali uma oportunidade, na minha visão, de entrar com ação em favor de Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa está argumentando que as mensagens trocadas entre Delagnol, que foi, né, e o procurador e procuradores da operação comprovariam a parcialidade da força-tarefa. Aqui ele está falando que a força-tarefa dirigida por Delagnol estaria sendo parcial. Ele tinha um interesse por trás, ele não estava sendo parcial, né, julgando segundo as provas obtidas. Ele estava sendo imparcial, defendendo algo que o beneficiaria. Segundo o Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, mensagens obtidas pelos hackers e publicadas pelo site de Intercept Brasil configuram-se como provas ilícitas. Segundo o procurador, mesmo que pudessem ser utilizadas, as provas não atestam a inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tais mensagens não contêm qualquer elemento apto a afastar a tese acusatória. Então, mesmo que fossem válidas essas provas obtidas de posse do advogado de defesa, mesmo que fossem lícitas, legais, elas não atestariam a soltura do ex-presidente e a liberdade, a inocência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o que o juiz, o promotor, o procurador-geral da República está explicando, né? Ele está falando: tais mensagens não contêm qualquer elemento apto a afastar as teses acusatórias. Não tem nada que afaste a tese que a acusação levantou contra Luiz Inácio Lula da Silva, né? E as provas que o sustentam, né? Ainda que se admitisse a utilização
nesses autos da prova ilícita de que ora se trata, isso não beneficiaria Luiz Inácio Lula da Silva nos moldes pretendidos pelo impertante. Mas o que é o impertante? Tardo impertante. O que é impertante? Impertante. Impertante é a pessoa que requer alguma medida judicial que compõe um habeas corpus, medidas que garantem a liberdade de alguém. Impetrante, pessoa que requer alguma medida judicial que compõe um habeas corpus, medidas que garantem a liberdade de alguém. Aquele que impetra, que requer alguma providência judicial, desde quem produz um habeas corpus ou da pessoa que requer alguma providência judicial. Então é a pessoa que quer alguma providência judicial, o impertante, né? O tardo impertante, a qual aqui o texto se refere. A pessoa, que no caso que é o advogado, né, de defesa do Luiz Inácio Lula da Silva, a pessoa que requer alguma medida judicial e tampouco teria essas, né, no caso medida judicial, essa argumentação do advogado, né, no caso das mensagens que ele está alegando que beneficiariam o Luiz Inácio Lula da Silva e ao qual ele entrou com providência no Supremo Tribunal Federal para que essas mensagens fossem validadas em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, o promotor, a pessoa, aqui no caso, o Procurador-Geral da República, disse que tão pouco teria o efeito de lhe devolver a liberdade. Essas mensagens, mesmo que fossem validadas, não teriam a força, a capacidade de devolver, né? Fosse validadas essas provas, elas não conseguiriam reverter, não conseguiriam devolver a liberdade, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Se isso fosse verdadeiro, né? Escreveu no pedido de revisão da decisão contrária ao seu habeas corpus ao ministro Fachin. Mas Lula ainda pede a anulação dos processos que respondem na justiça. O petista argumentou ainda. O petista ainda argumentou que as mensagens do procurador, do ex-juiz Sérgio Moro, né, também o atual ministro da Justiça, ele está alegando que o PowerPoint apresentado por Dallagnol tinha como claro desígnio promover o linchamento moral do paciente. O advogado está falando que o único objetivo do PowerPoint apresentado por Dallagnol, ele tinha o objetivo de promover o linchamento moral do paciente, do cliente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. A sua falência né? Falou também da sua esposa, né, que afetou no falecimento da esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui o defensor está dizendo que isso aí tinha um único intuito de promover o linchamento moral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está aqui recorrendo, né? Surgiu uma oportunidade, eles estão agindo para que o presidente Luiz Inácio Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcance a liberdade, né? São brechas que são criadas, os advogados trabalham em cima das brechas, né? Mas é isso aí, né? Vivemos em um país democrático, onde onde o Estado de Direito, eu digo, né, tem que ser respeitado, né? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não paga, né? Cabe a eles recorrer.
Mas cabe a eles recorrer dessa decisão da justiça, né? Então, é isso daí. Fica aí, ó, o Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aqui. Multar do Luiz Inácio Lula da Silva. Está preso, recorrendo, mas sairá sabe lá quando, né? Então, é isso aí. Terminando mais um. Fiquem com Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Um forte abraço e fiquem com Deus.